Se nós tivéssemos morrido na cruz, não ia valer de nada. Ia ser apenas um sacrifício corrompido que ia ser oferecido e Deus não ia aceitar. Mas quando Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, era sangue que não era manchado pelo pecado. E você pode dizer, você pode explicar melhor do que isso? Não posso. Bem, irmão Swagger, a justiça de Deus foi satisfeita através daquele sangue inocente. O sangue inocente teve que ser derramado. Agora, Jesus nunca deixou de ser Deus. Certo. A essência, certo. A natureza dele era de Deus. Mas Deus se tornou carne e habitou entre nós. E nessa encarnação, ele ainda era Deus, mas ele não usou todos os atributos de Deus ou a habilidade de Deus para poder completar esse plano de ir até a cruz. Foi por isso que ele veio. Então ele colocou tudo isso de lado, ainda sendo Deus, mas agora ele só podia se apegar àquilo que o homem pode se apegar, que é a fé em Deus. E é por isso que ele seguiu o guiar do Espírito Santo, certo, em tudo que ele fazia. Certo. E esse Cordeiro de Deus foi examinado, assim como um sacerdote examinava aqueles cordeiros, abria para ver se tinha algum, certo, defeito ali dentro. Ele foi examinado por advogados, por fariseus, saduceus, escribas, todo tipo de coisa. Ele foi examinado pelos poderes das trevas. Ele foi examinado e nada foi encontrado nele, nenhum pecado. Imaculado. E a retidão de Deus, que exigia que alguma retribuição tinha que ser feita por toda essa corrupção e esse pecado, e as balanças da justiça estavam contra nós. Não há nada ali que pudesse resolver o problema, a não ser o sangue inocente de uma vítima inocente, sem mácula nenhuma, sem mancha, sacrificando o seu corpo com a sua própria morte, e aquele sangue sendo derramado para satisfazer aquela justiça, mas ao mesmo tempo quebrou o poder do pecado e de Satanás, e quebrou aquele domínio sobre o homem. E nós agora podemos colocar a fé nele, naquele sacrifício, podemos ser libertos, nós podemos entrar à presença de Deus sem medo de ser rejeitado, ou sem medo, sem nenhuma culpa, se é que nós acreditamos nesse mesmo sangue que nos lava de todo pecado. Bem, tá bom, continue. Sabe, a coisa mais incrível a respeito de Cristo e o sacrifício dele no Calvário, como vocês mesmos já disseram, ele era puro, ele era imaculado, ele era sem pecado. E não tanto fisicamente, mas espiritualmente, sem nenhum pecado diante de Deus, mas ainda assim ele morreu por aqueles que estavam cheios de pecado, a humanidade cheia de manchas, cheios de impurezas, o puro morrendo pelo impuro, o limpo morrendo pelo sujo. E quando um homem sujo, quando nós colocamos a fé naquilo que é puro, naquilo que é imaculado, o sacrifício de Jesus Cristo, o que acontece é que Deus dá a essa pessoa suja, no nosso caso aqui, ele nos dá a pureza de Cristo, ele nos dá a santidade de Cristo, ele nos dá a justiça pura de Deus. E agora, através de Cristo, da fé em Cristo, o sujo agora pode se tornar limpo diante de Deus, através de Jesus Cristo. Como é que um Deus santo e triuno pode justificar um pecador obviamente culpado? Não há dúvida sobre a sua culpa, não há dúvida sobre o preço que tem que ser pago. Ele é julgado como impuro. Como é então que um Deus santo, tão santo que os querubins cantam Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, etc, etc, sem parar, constantemente. Como é que ele pode justificar alguém que é obviamente impuro e ao mesmo tempo manter a sua integridade? É através de amor, e o seu amor sendo manifesto na cruz. Muito bem. Claro, essa não é a resposta que eu estou buscando. Você está certo, é através de amor. Mas eu estou falando a respeito de uma investigação em um direito legal. Como é que ele pode justificar sua ação declarando um pecador que é obviamente impuro
como alguém que não é culpado, Certo. e ainda assim manter sua integridade, através de proporcionar um substituto para aquele pecador culpado, para tomar o lugar daquele pecador e morrer no lugar dele, recebendo então a culpa da morte pelo pecado dele, pois o salário do pecado é a morte, e como pagamento dessa morte, colocar a retidão de Deus naquele sacrifício para a pessoa culpada, tirando o pecado delas através daquele sacrifício. Há uma transferência ali na mente de Deus que, ao mesmo tempo, tira aquele que está culpado, o redime e batiza eles em Cristo, submergindo eles assimilando eles a Cristo na sua morte, no seu enterro e na sua ressurreição, para que quando Cristo morreu, então nós morremos. É claro que isso é na fé, quando nós viemos a Cristo. Quando ele foi enterrado, nós fomos enterrados e o nosso pecado sumiu. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com